Amigas e amigos, que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um crime contra os direitos humanos, não há a menor dúvida. Um crime grave. Entra aí para os registros da história, né, dos crimes hediondos, dos crimes bárbaros que são cometidos simplesmente por questões políticas, questões de interesses, de classes, ideológicos e etc. Fica aí os registros, portanto, e agora com essa decisão aí do Comitê de Direitos Humanos da ONU, isso se agrava ainda mais. Ainda, se o caso já era grave, agora ficou ainda mais grave. Uma mancha na história da humanidade, claramente. Agora, como esses responsáveis por esse crime bestial, como que eles vão reagir diante disso? O Sérgio Moro, Luiz Roberto Barroso, Pangaré da Globo, que vivem aí fazendo apologia de leis dos Estados Unidos, não sei mais de onde e tudo mais. Como é que eles vão reagir diante disso? Claro, a gente já sabe. A equação já está fechada, basta ver como a mídia vem tratando a questão. Quem manda nessa gente é a mídia, ou a mídia é porta-voz dessa gente, ou essa gente é porta-voz da mídia. Enfim, essa promiscuidade toda que a gente conhece, que a gente sabe que existe aí. Uma questão elementar, por exemplo, quem autorizou alguém a violar o artigo 5º da Constituição? Aquele que fala lá do trânsito em julgado e tal, ninguém pode ser condenado, preso, coisa do tipo. Quem? Onde está escrito isso? Com base em que eles violaram esse artigo da Constituição? Para que serve uma Constituição? Qual é o papel de uma Constituição numa sociedade democrática, desenvolvida, civilizada? Por aí a gente vê a coisa. Por aí a gente já consegue fechar a equação e ver a barbárie. Isso é barbárie, fascismo, essa condenação bestial, cercear alguém do seu direito mais sagrado, que é o direito à liberdade, sem nenhuma fundamentação jurídica, sem nenhuma fundamentação legal, sem nenhuma fundamentação material. Isso não é bárbaro? Isso não é barbaridade? Isso não é a barbárie? Claro que é. Essa gente aí é a barbárie. É a barbárie. E é preciso a gente analisar isso, inclusive pelo fio da história, eu sempre digo isso. O que é a ONU? Qual é o papel da ONU? Como a ONU surgiu logo no pós-Segunda Guerra Mundial, com um papel fundamental de estabelecer um mínimo de civilidade nas relações internacionais, equilíbrio das potências, etc. Garantir um mínimo de democracia no equilíbrio de forças internacionais. Não é à toa que o regime norte-americano viola decisões da ONU, o caso lá de Israel, por exemplo, ponta de lança armada lá no Oriente Médio, do regime norte-americano, o caso da guerra no Oriente Médio, etc., no Iraque. Enfim, a lógica deles é essa aí, é de violação dos direitos humanos da maneira mais assintosa, falando em nome da defesa dos direitos humanos. Eles não vivem aí pregando direitos humanos e tudo mais, vivem falando disso. Venezuela, Nicarágua, Rússia, China, Coreia do Norte, não sei mais o que, Cuba. Vejam como são as coisas, os flagrantes filosóficos, ideológicos, políticos, históricos, etc. Está aí, nós estamos vendo a barbárie na nossa frente com essa prisão do ex-presidente Lula. Agora a lógica deles é essa, quer ver? Tem aqui uma frase, é uma frase de porta de banheiro de rodoviária, do famoso frasista lá da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima. Mas é uma frase absolutamente ilustrativa que diz exatamente o que eles pensam. Olha aqui, ó. Ele diz: a sequência de decisões equivocadas de cortes e organismos internacionais a respeito da aplicação interna pelo Brasil de suas leis e decisões judiciais somente pode ser compreendida pela ineficiência de nossos representantes perante esses órgãos, ou seja, o governo federal, em fazer chegar a elas os fatos e procedimentos adotados pelo Brasil e sua consonância com a Constituição e leis brasileiras, bem como os tratados internacionais que somos signatários. Ou seja, só tem incompetentes, analfabetos, burros lá na ONU. Ele que é o espertão, ele que sabe. Isso aqui não é manobra diversionista? Mentira? Claro que é. O governo, então, nem se fala, o governo. Esse governo é golpista, incompetente, corrupto, tudo isso que a gente sabe. Agora, dizer que eles são burros, aí é outra história. Ele está dizendo aqui, só tem burro lá na ONU, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, e só tem burro no governo
aqui do Brasil que não consegue esclarecer. Bom, tem lei lá no Brasil, tem uma Lava Jato lá, tem Sérgio Moro, tem Luiz Roberto Barroso, tem Globo, Grupo Globo, tem... Olha o que é a vigarice, uma frase enorme, né? Haja porta para caber esta frase aqui, uma portona assim, no banheiro de rodoviária. Uma frase absolutamente reveladora da alma dessa gente, do sentido dessa gente, né? O Lênio Streck, eu falo sempre dele aqui, jurista aí que escreve na revista eletrônica Consultor Jurídico, ele levanta a questão, né, que ele diz aqui que é uma saia justa para o judiciário brasileiro e tal. Ele vai nas doutrinas constitucionais, e não dá para destrinchar aqui, até porque tem um juridiquês, né, que ele fala aqui que tem a teoria monista e a teoria dualista moderada, né, que ele diz que ele vai para a Constituição, claro, né, que no fundo é a Constituição que rege, né, uma sociedade democrática, civilizada, desenvolvida, né, que ele lembra aqui que no artigo 5º, parágrafo 2º, a Constituição da ASO aqui se deu obrigatoriedade a tratados que tratem de direitos humanos. É o que se chama de bloco de constitucionalidade. Por essa tese monista, é possível sustentar a obrigatoriedade quando se trata de direitos humanos. Seria o caso de decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ele diz: o Brasil firmou esse pacto que trata da competência do Comitê de Direitos Humanos da ONU, sobretudo assuntos desse tipo. É uma obrigação política, jurídica e moral. O artigo 1º é claro. Não esqueçamos que há um decreto legislativo, ele cita lá, incorporando o Pacto ao Ordenamento Brasileiro, né? Como sempre, essa discussão acabará no STF, ele diz, né? E depois ele lembra aqui de uma ação que chama, na verdade, Ação de Descumprimento de Processo Fundamental, ADPF, que ele cita aqui, que é uma ação do PSOL, a ação 320, ADPF 320, quem pesquisa na internet vai achar, tem lá no site do STF essa ação, sobre decisão da Corte Interamericana que condenou o Brasil à época. Essa ação acho que é de 2014, alguma coisa assim. A posição da Procuradoria-Geral da República, aí ele diz, né, que a posição da Procuradoria-Geral da República vai na linha da obrigação de cumprimento de decisão internacional. Na época era o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, ele fala aqui. Ele cita aqui que o Janot teria dito: não é admissível que, tendo o Brasil ser submetido à jurisdição do Comitê Internacional de Direitos Humanos, por ato de vontade soberana, despreze a validade e a eficácia da sentença. Isso significa flagrante descumprimento dos compromissos internacionais do país. Ele diz: a ver, pois, aqui se refere à guerrilha do Araguaia. Essa ação do PSOL se refere à guerrilha do Araguaia, que aí o Lênio Streck termina dizendo o seguinte: não é desarrazoado dizer que a decisão do Comitê da ONU, ainda que provisória, é equiparável à decisão do Comitê Internacional de Direitos Humanos. Portanto, vamos ver o que dirá a Procuradora-Geral da República agora. Se levarmos em conta a posição de Janot, então, chefe da Procuradoria, cabe a DFPF junto ao STF para fazer cumprir a decisão do Comitê da ONU. Essa ação aí, a DPF, né, eu fui pesquisar, achei ela aqui, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental 320, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Aí diz lá na matéria do STF, né, que a legenda pede que a lei de anistia, tal de 79, não se aplique aos crimes de graves violações de direitos humanos cometidos por agentes públicos, militares ou civis contra pessoas que de modo efetivo ou suposto praticaram crimes políticos. Prossegue ainda: conforme os autos, em 24 de novembro de 2010, o Brasil foi condenado por unanimidade pela Corte Internacional dos Direitos Humanos em razão de crimes cometidos na chamada guerrilha do Araguaia. Para aquela corte, as disposições da lei da anistia brasileira que impedem a investigação e a sanção a graves violações de direitos humanos não são incompatíveis com a Convenção Americana e não podem permanecer como obstáculo para a investigação dos fatos, nem para a identificação e punição dos responsáveis. Aí prossegue ainda: a sentença da Corte, juntada à ação e tal, declarou que o Estado brasileiro é responsável pelo desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos direitos dos
ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal das pessoas indicadas na decisão. A Corte determinou assim que o Brasil deve conduzir a investigação penal dos fatos, determinar o paradeiro das vítimas e entregar seus restos mortais às famílias, realizar ato público de responsabilidade pelos fatos, indenizar as vítimas ou suas famílias, entre outras disposições. A ação também citou o habeas corpus 76, 678, em que a segunda turma do STF decidiu que a ocultação de cadáver é crime permanente, que subsiste, entre aspas, subsiste até o instante em que o cadáver é descoberto, sendo irrelevante o tempo em que o cadáver esteve escondido. Ainda conforme a ação, ao ser desconhecida a qualificação de crime continuado ou permanente de tais crimes, eles não foram atingidos pela lei da anistia, pois, de acordo com seu artigo 1º, a exclusão de punibilidade abrange apenas os delitos consumados até 15 de agosto de 79. Por fim, o pessoal alega que o Poder Executivo Federal ocupou-se apenas da busca dos restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia. Até agora, porém, ignora-se oficialmente o número de mortos e desaparecidos naquele conflito, e os arquivos militares continuam fechados, afirma, ressaltando que igual descumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos vem ocorrendo no âmbito do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. É isso aí, né? Quer dizer, fizeram o que fizeram no Araguaia. A prisão do Lula tem muito a ver com isso, eu falei agora, né? E tem aí esse livro do Hugo Studart, Borboletas e Lobisomens, que eu tenho comentado muito dele aqui. Fiz uma série no meu blog, outroladonoticia.com.br, né? Tinha falado até, né? Tinha chamado a atenção do autor, que ao invés dele ficar fazendo aí proselitismo por aí, né, que ele debatesse o mérito, contestasse o mérito das minhas argumentações. Eu fiz um longo artigo sobre isso, né? E ele simplesmente ignora, né, o mérito da coisa, continua, né? Teve aí uma polêmica, na verdade, né? Ele falou lá algumas coisas, eu falei outras, ele escreveu, eu respondi e tal. Eu procurei sempre fugir das questões pessoais. Meu problema não é com o autor, né? É com o mérito do que ele disse, é com o desrespeito aos guerrilheiros. Essa questão toda aqui, ó, que eu acabei de ler nessa ação do pessoal, o desrespeito à memória dos guerrilheiros, os ataques que ele faz, é um assunto que eu pesquiso, por isso que eu fiz a defesa da guerrilha, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que organizou a guerrilha. O livro dele é um ataque, né, à guerrilha e ao PCdoB de alto a baixo. Enfim, são questões que eu já falei bastante disso, escrevi muito sobre isso, não precisa voltar aqui ao mérito, né? A questão é a forma como ele vem tratando, mobilizando um séquito ali, né, de capitães da mídia, de professores, doutores, né? E aí ele procura levar para o lado pessoal, né? E eu fujo do lado pessoal. Eu falei aqui, em alguns vídeos passados, falei o desafio, você, Hugo Studart, a debater o mérito. Depois ele fez um outro desafio. Quem fez o desafio primeiro fui eu. Eu quero debater o mérito, não quero debater essas questões aí que ele levanta. Aliás, vou até parar de me referir a ele na segunda pessoa, terceira pessoa, ele e o seu séquito, essas coisas todas que eu sempre falo aqui, porque, né, isso também já é uma coisa elucidada. Quem é o Hugo Studart, quem é o seu séquito, né? Então eu me dirijo diretamente a ele. Você, Hugo Studart, se você quer debater, aceita o meu desafio primeiro que eu fiz. Quero debater o mérito, não essas chorumelas que você anda falando por aí. Ele publicou aí no seu Facebook, eu vou até ler aqui, né, que ele publicou a minha resposta e tal, diz que eu sou historiador do PCdoB, essas questões pessoais, sabe? Eu não fico falando quem é ele, né, de onde ele veio, o que ele faz, né? E agora ele insiste nisso, né? É uma tentativa de desqualificar o oponente, abater o moral, como fazia o Doicode, já escrevi isso também, abater o moral do oponente, né? Não ir no mérito, né? A meu desafio público para um debate amplo, eu fiz o desafio público antes para fazer o debate. Por que ele fugiu do meu desafio e faz outro desafio? Olha aí, manobra diversionista, né, evasiva, né, e classifica o desafio por bravata. Claro que é bravata. Está lá no meu artigo, bravata.
Que ele diz: desafio você, Oswaldo Bertolino, a debater olho no olho, vir para cima de mim, que não sei o que. Isso não é linguajar, né, que se usa, um linguajar desrespeitoso. Né? Encaro a resposta como um grande avanço. Afinal, na resenha, que é crítica ao livro que assinou no site oficial do partido, overmelho.org.br, classifica esse historiador ou obra com adjetivos como grosseiro, rarefeito, um monte de adjetivos. O que ele faz? Ele pega todos os adjetivos, inclusive alguns que não são meus, é do secto dele. E ele espertamente atribui a mim. Elenca tudo, o artigo é gigante, o meu artigo é gigante, analisando um livro de 658 páginas. Então os adjetivos vão, né? Em determinado... É impossível fazer um artigo, tem pouco adjetivo. Não tem adjetivo solto, palavras ao vento. Não tem. Né? Desafia alguém a mostrar um adjetivo que não esteja contextualizado ali. O que ele faz? Ele faz uma peneira de tudo isso, pega os adjetivos e põe e fala, xingou, falou, não sei o que. Isso é artifício de malandro, né? Malandragem, claro. Depois ele termina aqui dizendo, aguardo com paciência. Pode aguardar sentado, deitado, do jeito que você quiser, Hugo Studart. Eu não vou entrar nessas suas falácias, não. Sabe? Responda ao meu desafio para debater o mérito. Aí sim. Aí a gente pode fazer um debate. Fora disso, é dar palco a falácias, conforme eu escrevi. Aqui tem mais mentiras, né? Ele volta a dizer que eu sou historiador do PCdoB. Eu não sou funcionário do PCdoB. Né? O site vermelho.org não é site oficial do PCdoB. Pode até, se você quiser entender que seja assim, que seja. Tem aí as razões sociais, é uma questão sem importância. Mas a questão é que eu não escrevi para o Vermelho. Olha, mentira. Malandragem, né? Escrevi no Portal Grabois, que é onde eu trabalho. Eu sou editor do Portal Grabois, da Fundação Maurício Grabois. É a mesma coisa que fez o Lucas Figueiredo, o Sérgio Lírio, aquela história da Carta Capital que eu já falei aqui no episódio do Diário do Maurício Grabois. Aí vai, enfim, é uma questão que, conforme eu já escrevi, eu considero elucidada. Mas eu estou fazendo aqui uma espécie de um parênteses para dizer o que é essa gente, né? Eu recordo que eu comentei um artigo da Folha de São Paulo do dia 15 de fevereiro de 2006, eu comentei na época, chamava-se Direito a Volver, dizia a matéria, né? De repente passou a ser bacana o sujeito numa festa ou numa mesa de bar, rodopiar a taça de vinho e desfilar frases do tipo: essa canalha bolchevique do PT não sabe nem falar português, seguidas de elogios à atuação de George W. Bush no Iraque ou de incursões teóricas, das quais a principal lição a ser retirada é que só é pobre quem quer. Aí diz, foi-se o tempo em que a direita parecia se encontrar sobretudo na economia, cujo bunker é a PUC do Rio de Janeiro, hegemônica na área desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aquela turma lá da privada, eu falo sempre deles aqui. Pedro Malan, Helena Landau, Gustavo Franco, essa gente aí, né? Na turma da privataria, né? Da crise, a turma do dinheiro, ficar tudo ricos, banqueiros, né? O Brizola, né? Eu lembrei do Brizola. O Brizola falava muito deles na eleição de 98. Tem até um episódio, né, no Roda Viva. Isso quando o Roda Viva ainda tinha mais sobriedade, tinha alguma sobriedade, melhor dizendo, né? Que puseram lá um jornalista do estado de São Paulo para atacar o Brizola, que ele respondeu: isso é para sacar, para atacar, para humilhar. Não me alterou o pulso, viu? Não me alterou o pulso. E foi para cima deles, é isso, né? O Hugo Studart está fazendo a mesma coisa. Viu, Hugo Studart? Não me alterou o pulso, viu? Estou aqui, ó, firme, defendendo méritos, ideias. Não me venham com churumelas, né? E tem esse problema, o grande problema aí é mídia, né? Lógico. Ele tem acesso à mídia, tem lá os capitães da mídia, José Roberto Guzzo, aí capo da Veja, né? Tem Carlos Brickman, conhecido publicista e também da mídia, do mundo empresarial, né? Professores, doutores, ele mobilizou um secto lá, enfim, né? Que é isso? Exatamente para quê? Para não entrar no mérito. Vai no mérito. Vamos debater o mérito. Desafio os professores também, Romualdo Pessoa Filho, outra professora que eu não conheço,
Aí diz que eu não tenho capacidade, não tenho nível para debater com ele. Precisa ver, né, a questão. Eu digo nos artigos que eu falo, né, que a questão antes de ser intelectual é moral. Qual é o nível que ele está falando? Moral ou intelectual? Para cima ou para baixo? Onde que está o nível aí? É preciso ter referência, né? Senão vira palavras ao vento, provocação barata, boba. É bobo. Né? Fica um Marco Antônio Villa da vida. Escutei ele falando do Haddad hoje na Jovem Pan, Marco Antônio, um parênteses, mais um. Né? Ele, só adjetivos, né? É bobo, bobo. Olha aí. É a mesma coisa do Hugo Studart. Eu sou a pena da Fundação Maurício Grabois, sou pena de escrever. A pena oficial. Eu escrevo. Né? Sou historiador do PCdoB, sou isso, sou aquilo. Né? Não tenho nível, essas coisas. Pessoal, questão pessoal. Não, é isso, né? Não me venham com churumelas. O Conjuro também publica aí uma entrevista, né? Fala aqui de uma história lá enfim, o mérito. Eu não me lembro agora de quem é, mas é uma história que fala da questão da mídia, do jornal, né? Dos jornais norte-americanos e tal. Fala que o The New York Times foi condenado a indenizar o comissário de polícia de Alabama, R$500 mil em 62, aí depois disso houve uma mudança, ele vai falar outras coisas, houve uma mudança na lei, né, exatamente para impedir que alguém conteste algumas informações, né, acusado de calúnia, não sei mais o que, né, enfim, essas questões que a gente vê aqui muito no Brasil. A matéria faz uma comparação entre a mídia dos Estados Unidos e a mídia brasileira, os processos, e diz que lá a Constituição, o artigo 1º, o famoso artigo 1º da Constituição, liberdade de expressão plena, absoluta, né? Ninguém pode contestar a liberdade de expressão, não sei o quê. Agora, lógico que isso é ótimo, Agora, isso garante a liberdade de expressão? Olha aí a questão fundamental, né? A questão essencial. Quem é que tem poder para ter jornal, ter rede de rádio, rede de televisão, não sei mais o quê? Quem tem acesso? Aí o Hugo Studart, por exemplo, dá entrevista lá no Pedro Bial, na Globo, né? TV Globo, no portal G1, está aí, colunas de jornalões, revistas e tal. Eu tenho o quê? Como é que eu posso competir, né, com esse poderio? Olha o que é a desigualdade, as portas que se abrem para uns e se fecham para outros, em questão social, né? Enfim, é o caso, por exemplo, aí da Venezuela, né? Outro exemplo, estou pegando aqui exemplos para a gente entendendo as coisas, né? O caso da Venezuela, o que a mídia faz com a Venezuela? Quer dizer, eles criam a crise e depois diz que a culpa da crise a culpa é dos outros. É o governo bolivariano, é o PT de lá, é o Fidel Castro, é o Stalin, é o Lenin, Marx e etc e tal. É isso que a matéria da Folha aqui à direita, né? Quer dizer, não tem... É isso que eu falo, é o mundo fake, da subjetividade. No mundo da concretude, da realidade, das coisas que são concretas, do mérito, viu, Hugo Studart? Do mérito. A coisa é bem diferente disso. Tem uma trupe aqui de representantes do governo norte-americano andando aqui, estiveram no Brasil, estiveram na Colômbia agora há pouco, né? O secretário de Defesa dos Estados Unidos. O que eles estão fazendo aqui? Vieram fazer o quê? Que às vésperas das eleições, no caso da Colômbia, logo depois das eleições. E o que eles falam lá? É Nicarágua, Venezuela, né? E as eleições no Brasil. É isso aí, né? O editorial do Globo hoje, por exemplo, né, que pega essa questão da crise mundial. O que diz o editorial do Globo? Não tem saída, tem que votar na direita. Tira a esquerda. Lula, essas coisas, tira. Né? Diz aqui que é dever dos eleitos em outubro desobstruir os canais de negociação para a retomada do crescimento. A crise turca expõe o Brasil no mapa das economias frágeis, vai completar um quinquênio em recessão, administração pública em falência e tal, amplo desemprego, essas bobagens. Fruto da marcha golpista. Aí diz, isso faz com que seja premente a necessidade de respostas políticas à crise que empobrece a população brasileira. Dever dos eleitos em outubro, presidente, governadores, senadores, deputados, tal, desobstruir desde já os canais de negociações para antecipar votações de reformas. Olha aí, política, previdenciária, tributária, administrativa, projeto neoliberal, projeto do golpe que eu tenho falado aqui. É isso, né?
né? A questão é sempre política, sempre ideológica, né? É a mesma coisa, essa questão moral, né? A questão do combate à corrupção, isso que eles alegam aí para prender o Lula e tal, né? Tem uma outra frase aqui de porta de banheiro de rodoviária, essa do Deltan Dallagnol, que ele pega uma matéria que a Exame reproduziu sobre essa questão da honestidade, que ele diz aqui, num teste São Paulo foi mais honesta do que Helsinki na Finlândia e Belém do Pará superou Madrid, Londres e Berlim, como dissemos no vídeo da última sexta-feira, toda sexta-feira ele faz um vídeo lá, uma coisa teatral, né? Como dizendo, os brasileiros não têm os políticos que merecem. Os políticos? Quais políticos? Agora os brasileiros têm procuradores que merecem? Tem juízes que merecem? Deve ter procuradores, estou falando desses aqui. Os brasileiros não merecem Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Sérgio Moro, Luiz Roberto Barroso. Assim como não merece essa rataria pretoriana midiática, não merece Hugo Studart, né, como historiador, né, como doutor. Ele se apresenta assim. Eu escrevi um artigo também, esse que ele reproduz aí, que é mais uma falseta, mais uma falsidade dele. A resposta, Hugo Studart, não foi nesse aí. Você errou. A resposta eu dei num artigo anterior. Resposta, deixa eu ver aqui, vamos falar o português claro, né? Para não ter, depois desculpa que eu não falei exatamente, que às vezes a gente é atraído pela memória. Eu fiz um artigo especificamente respondendo a proposta, né, essa proposta indecente, eu chamo aqui de proposta indecente. Resposta a uma proposta indecente. Está lá no outro lado da notícia.com.br. Essa foi a resposta ao Studart, não essa que você publicou aqui, mas uma falsidade que você pratica nessa questão. Mas é isso aí. Né? Essa realidade que produz aí gente como Sérgio Moro, o Studart, gente aí de outras profissões, a rataria pretoriana midiática que eu falo aqui. Agora a questão é essa. Né? Não é nem rir nem chorar, como dizia o filósofo, né, Spinoza, Baruch Spinoza, holandês. Nem rir nem chorar, apenas entender. Entender é isso aí. Nós estamos sob fogo cerrado da direita. Né? Essa matéria da Folha, que produz gente com esse tipo de comportamento que não tem ética, não tem moral, não tem nada. É uma gente aí do mundo da direita, do mundo da lama, do mundo da corrupção. Corrupção não é só trocar dinheiro, essas coisas. Corrompe a verdade, corrompe os princípios, corrompe a questão moral, a questão legal. Fica fazendo essas manobras e coisas do tipo, fazendo provocações de todo tipo. É isso, né? Eu interpreto sempre assim por uma questão. Essa gente não é pessoal, não é nada disso, não é intelectual, é moral. Questão ética, questão ideológica, questão de classe. É assim que eu encaro as coisas. Muito obrigado pela atenção. Divulgue ao outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.